Fala, rapaziada, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN analisando aí os possíveis jogos do Atlético Mineiro. Próximo jogo agora, depois da manhã, né, contra o Flamengo pela final da Copa do Brasil. Primeiro jogo no Maracanã e o Galo tentando ir pro Maracanã e sair vivo de lá, né? Eu acredito que o Atlético vai sair vivo do Maracanã. Um empate, 1-1 ou uma vitória. Já pensou uma vitória? Se pegar uma derrota de um gol de diferença, é bem conseguível, né? De virar na Arena do Galo. Mas vamos ver como vai ser esse jogo. Esse jogo vai dizer muito de quem vai ser o campeão. Quem sabe uma vitória também de 2-0. Uma vitória de 2-0 do Atlético Mineiro já sacramenta aí a conquista do título, né? Aí é só esperar a data da Conmebol Libertadores e tentar mais esse título também para sua torcida. Que está acompanhando a gente. Pois é, o Atlético acabou ganhando um dia de folga na quarta-feira, né? Depois da classificação diante do River para a final, porque na quarta-feira teve uma greve nacional de transportes aqui em Buenos Aires e por isso, por conta da logística de voltar de avião, iam voltar na madrugada de terça para quarta. Eles resolveram ficar por aqui para também evitar transtornos e a comissão técnica toda argentina, vários jogadores argentinos no elenco, puderam revisitar famílias, enfim. Então, ficou aí à disposição do que os jogadores queriam fazer, do que o elenco queria fazer na quarta e ontem, na quinta de manhã, eles já partiram para Belo Horizonte. Não teve treino nessa quinta, né? Teve um treino regenerativo na quarta-feira no hotel, na quinta o time voltou para Belo Horizonte e nessa sexta-feira, hoje às 9h30 da manhã, o time já treinou pensando no retorno no primeiro jogo da final, nessa viagem que tem mais uma viagem no final de semana, neste sábado, para enfrentar o Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O jogo é no domingo, às 4h no Maracanã, uma tarefa muito difícil, né? O Atlético agora vira a chavinha depois de ter conseguido essa grande classificação. Vai muito motivado, mas perde duas peças para esse jogo. É um jogo diferente, porque além de Daverson, que foi o herói do primeiro jogo da semifinal contra o River, Fausto Vera, que também é um jogador que tem sido muito importante para o técnico Gabriel Milito, não podem jogar a Copa do Brasil. Os dois já atuaram, né, por Corinthians e também por Cuiabá, Daverson por Cuiabá e Fausto Vera por Corinthians, então nessa edição da competição não podem mais atuar. São dois desfalques para o domingo. Ainda assim, o técnico Gabriel Milito tem praticamente todo mundo à sua disposição, além de Bernard e Cadu, que estão no departamento médico e seguem fora. Bom, o jogo é às 4h, como eu falei, a gente vai estar acompanhando tudo de pertinho. Primeira decisão do Atlético, primeira final do ano, mas tem duas finais muito grandes pela frente, viu, Matheus? Um beijo para vocês. Campeonato da Libertadores, depois de um primeiro bom jogo em casa, mas um bom jogo fora também. Não é fácil jogar lá no Monumental e fez uma partida defensivamente espetacular, né, o Galo, na última terça-feira. O Flamengo, acho que o torcedor olha com bons olhos o que foi o jogo contra o Inter também. O Campeonato Brasileiro ficou um pouquinho distante, mas, claro, uma chance de título, né? E um título importante na temporada também com o Felipe Luiz. Como que vocês veem essa decisão aí no domingo? Jogo de ida, não tem rodada. Não tem jogo da rodada no domingo, é o jogo, né, único, solo aí da Copa do Brasil, Donk. Baita jogo, nível técnico altíssimo, né, dos dois lados, mas eu acho que o Atlético tem uma vantagem que me faz colocá-lo um pouquinho favorito no confronto, que é a maturidade do trabalho. Você falou de um grande confronto com o River e mostra muito a maturidade desse Atlético saber jogar de posturas diferentes. O Milito já falou publicamente que tem jogado em alguns jogos como o da volta contra o River. A gente vai falar de confrontos contra o São Paulo na Copa do Brasil, em que ele deixou de lado um pouco as convicções, justamente pela demanda que tem o calendário, pelo processo que ele teve, né? Vamos lembrar que ele no início da temporada ele não montou esse elenco, mas conseguiu desenvolver um grande trabalho. Então eu vejo o Atlético conseguindo se moldar para a final, dependendo do que o jogo peça. E do Felipe Luiz é difícil você exigir, ainda mais que o trabalho está em começo. Tem boas ideias, acho que o time tem melhorado. Logo de cara já foi muito bem, né, na Copa do Brasil contra o Corinthians, também demonstrando a capacidade para se defender quando teve um jogador a menos e também sair um pouco do estilo do que pensa o Felipe Luiz. Só que eu vejo o Milito com mais tempo para construir essas ideias. Tecnicamente, acho que são times muito qualificados. Talvez o Flamengo tenha até mais peças, talvez não, acho que o Flamengo tem até mais peças técnicas do que o Atlético Mineiro, se a gente olhar todo o elenco sem desfalques, né?
de uma forma geral, mas pela questão do trabalho estar avançado e o momento do Atlético Mineiro, né? O momento em que ele alcança isso. Você está falando de um time que acabou de se classificar para a Libertadores. Então, isso me faz colocar o Atlético ligeiramente favorito no confronto, não no jogo de domingo. O Flamengo ganhou muita confiança nos últimos dias também com o Felipe Luiz. Por mais que o trabalho ainda seja incipiente, né, Dom? Que está começando, ele impondo as ideias dele aos poucos, mas o Flamengo vem de bons jogos. O Felipe Luiz ganhou um tamanho, um estofo, principalmente pelas escolhas que teve no duelo com o Corinthians e no duelo particular com o Ramon Dias, em que levou uma flagrante vantagem tática. E isso faz com que o Flamengo, vindo do que para mim foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, um time numa sequência de 12 jogos sem perder, e o Flamengo, mesmo fora de casa, com desfalques, jogadores poupados, competiu de igual para igual, o Flamengo chega num ambiente distinto. Não é mais aquele Flamengo que vai ver o que vai acontecer, será um Flamengo protagonista do jogo, tentando jogar com a bola, enquanto o Atlético ganhou uma faceta diferente com o Milito, que é esse time mutável. Pode ser tanto o Atlético do primeiro jogo contra o River, que faz pressão, não deixa o seu adversário respirar, assim como foi contra o Fluminense, ou o Atlético do jogo da volta na Copa do Brasil contra o Vasco, ou do jogo de volta também em Buenos Aires contra o River pela Libertadores. Um time que sabe se fechar, um time que sabe tirar o ritmo do jogo. Então isso é, de fato, um ponto forte do Atlético. Saber jogar com a bola, mas principalmente se defender bem, algo que o Milito começou a aprender, inclusive no jogo contra o Flamengo, quando perde de 4-2 no Campeonato Brasileiro. Ali o Galo começou a oscilar, já vinha numa sequência ruim. O Milito percebeu que havia uma fragilidade defensiva. E ao corrigir essa fragilidade defensiva, o Galo se tornou mais equilibrado. Então, esse equilíbrio hoje joga a favor, mas eu vejo um Flamengo muito próximo hoje, mesmo com um trabalho mais incipiente, em termos de confiança e principalmente os jogadores acreditando que a maneira de jogar proposta pelo Felipe Luiz façam que o Flamengo se aproxime e tenha mais chance de conquistar um título. Então, para mim, duelos muito equilibrados e nem me arrisco a colocar um favoritismo, porque até pelo que aconteceu no primeiro jogo no Maracanã, por essa faceta do Galo de se moldar em cada duelo, o que pede cada jogo, vai estar tudo para ser definido na Arena MRV. Vai ser assim o primeiro jogo? Eu acredito também. Do Flamengo, não só pela característica do time do Felipe Luiz, mas por essa questão de se moldar de acordo com a característica do jogo que o time do Milito tem colocado. Então, eu imagino um Flamengo muito mais em cima e o Atlético... Até por estar jogando em casa. Exatamente. A força do Maracanã. Eu também imagino esse cenário. É difícil imaginar um Flamengo não tendo essa postura na ida. E o Galo, no ano passado, quando jogou no Maracanã pelo Brasileiro, ganhou por 3-0, tomando precauções defensivas, ainda com o Filipão e matando o jogo na transição. Principalmente com o Paulinho, que jogou muito esse jogo. Então, é também um time que pode ser letal fora de casa. Eu não acredito numa postura tão conservadora como a do jogo contra o São Paulo. A gente já viu um Galo diferente contra o River, por exemplo. O Galo que deu suas estocadas, que teve ali bola no travessão. O Milito que entrou com o Daverson para o jogo da volta também. Sim, vai fazer falta nos jogos contra o Flamengo, né? Não pode atuar na Copa do Brasil. Mas eu digo, pela postura do próprio treinador do Galo, né? De manter a formação da ida do 3-0 e entrar com o Daverson também. Então, já há um time que se comporta melhor e ficou mais cascudo fora de casa. Então, o que sofreu contra o Vasco, o que passou contra o River Plate, até administrando bem a vantagem, faz com que o Atlético chegue mais confortável para jogar de forma reativa, saber explorar contra-ataque e o principal, tirar a velocidade do jogo do Flamengo, porque o Flamengo mostrou contra o Internacional que quando esse jogo encaixa, é muito difícil de parar. Tem jogadores com muita qualidade técnica e em grande fase, como o Gerson, por exemplo. Vocês estão conseguindo ver já o trabalho do Felipe assim... ou conseguiram ver depois do jogo contra o Inter, o Felipe conseguindo, né, colocar mais a cara dele, talvez tentando trazer mais confiança para o time. É claro, se classificou na Copa do Brasil, chega também, né, com grandes chances aí para ser campeão. Mas acho que
o Flamengo pedia talvez essa mudança, não estava legal com o Tite, um cara ali de dentro que conhece os caras, deu para ver algo diferente já contra o Inter e, claro, projetando também o jogo de domingo? Eu acho que dá. Acho que até a postura agressiva de marcação sem bola, que é algo que ele bate muito na tecla, né? Até correndo riscos, que ele falou, se precisar correr risco para executar essa ideia, ele não pensa duas vezes. E melhorou assim, o time coletivamente, na produção ofensiva. De fato, o jogo, ainda que no segundo tempo o Inter tenha criado muitas oportunidades, então, mas também fala de um time que também tem invicto há muito tempo. Acho que o Flamengo se tornou um time mais consistente e me chama muita atenção essa postura da agressividade sem a bola constante da equipe do Felipe Luiz. E hoje, o Galo se tornou o time mais copeiro do Brasil. E na temporada, chegou nas 2 finais de Copa e mostrando essa faceta também, muito competitivo, um time que sabe jogar com resultado. Mas o Flamengo, por outro lado, depois da eliminação diante do Corinthians, da maneira como sofreu com uma expulsão e se comportou bem o jogo inteiro e até teve superioridade tática sobre o adversário, também ganha essa casca. Então, eu vejo um cenário muito diferente para o Flamengo do que foi no ano passado contra o São Paulo. Uma instabilidade total na temporada, o peso de não ter ganhado nenhum título, muitas confusões extracampo, o trabalho do São Paulo questionado, e chegou na final contra o São Paulo e muita gente jogou favoritismo com razão para o lado do São Paulo, o trabalho do Dorival ali mais estável, embora o Flamengo tivesse mais elenco, o lado tricolor era muito mais confiável. Nesse momento, não. Nesse momento, eu consigo enxergar o Flamengo em boas condições. Eu acredito que sim. Isso eu concordo. No ano passado, o Flamengo chegou à final da Copa do Brasil desacreditado. Tinha ali o torcedor sempre acredita. Contra esse Galo, campeão, finalista da Libertadores, 3-0 no River. Não, então, segurando 80 mil pessoas lá no Monumental na última terça-feira. Você acha o Flamengo esse ano mais favorito? E aqui, não estou apontando favoritismo no confronto para o Flamengo, porque, repito, para mim é um confronto muito equilibrado. A gente está olhando só para o Flamengo. Mas em comparação com o Flamengo que chegou na final da Copa do Brasil no ano passado e esse Flamengo agora, pela resposta que o trabalho do Felipe Luiz deu em um curto espaço de tempo... 3, 4 jogos? Eu vejo o Flamengo mais confiante para lutar pelo título. Porque ali o trabalho do Sampaoli, o Flamengo não dava resposta. Já tinha caído na Libertadores, uma pressão gigantesca. Agora, pelo menos, essa mudança de ares e, pelo menos, pelas ideias do Felipe Luiz, eu vejo um Flamengo diferente para competir mesmo contra um adversário mais forte. Mas a pressão está lá. A pressão está na Gávea ainda. Até porque você está falando de um período do Flamengo do altíssimo investimento que ganhou um Carioca nos últimos 2 anos. Em 2 anos. Então é pouquíssimo. Então, lógico que tem a pressão. Por mais que a gente entenda que é começo de trabalho do Felipe Luiz, teve todas as dificuldades com lesão, mas ainda assim a cobrança tem que existir. Porque não pode... Se o favoritismo é um pouco menor, a pressão é um pouco maior do que a do ano passado. Ainda que você tenha ganhado o Carioca, mas isso não diminui, né? A cobrança que se tem, pelo investimento que se tem, pelo elenco que se tem do Flamengo. Então, eu também acho meio paradoxal isso. Eu também vejo que as possibilidades do Flamengo ganhar nesse ano, elas são maiores do que no passado, ainda que o Atlético Mineiro deste ano, para mim, seja um time mais forte que o São Paulo da última temporada. Concordo. Porque diz muito sobre o momento desse Flamengo. Estava implodindo o clube dentro, com todo o questionamento em cima do São Paulo, e você não via muito para onde ir. E ainda que o São Paulo não fosse talvez tão forte quanto é o Atlético Mineiro de hoje, também vinha num bom momento, eliminando os 2 rivais na Copa do Brasil. Então, isso também acabava influenciando. Então, acho que até eu falei de ligeiro, mas é pouquíssima coisa. Acho que o cenário é bastante equilibrado, esse confronto. E talvez a chegada do Felipe, não chegada, mas o fato dele assumir como técnico, tenha sido uma virada importante. Caso o Flamengo seja campeão, acho que muitos vão entender esse momento de mudança de técnico como um ponto importante para essa arrancada final, já que o torcedor estava preocupado com o que poderia ser essa competição mata-mata com o Tite. E o Felipe assume ali para eliminar o Corinthians, né? E depois para chegar agora para encarar o Galo. Eu ainda estou tentando processar essa informação do Breiler. O Atlético, para mim, é mais time do que o São Paulo no ano passado. Mas eu entendo, claro, o momento olhando só para o Flamengo. Vai ser uma baita final, hein? Baita. Vai ser uma baita final. E o Flamengo passa a acreditar mais porque alguns jogadores deram uma resposta
muito impressionante. O Wesley, por exemplo, um lateral que era criticadíssimo, hoje está jogando muito, voando pelo lado direito. Tem o Gerson, talvez na melhor fase da carreira, na plenitude. Bruno Henrique, por mais que esteja fora do primeiro jogo, voltando a ser decisivo, voltando a ser protagonista no ataque. Até mesmo o Gabigol, com um pouco mais de confiança, já marcou gol de pênalti, se sentindo mais importante para o time, tendo a motivação de, se for sair do Flamengo, se não for continuar, quem sabe garantir mais um título. Então, é uma atmosfera diferente que o Felipe Luiz trouxe, e as digitais do Flamengo na final passam por ele. Ele tem essas digitais na classificação do Flamengo e pela forma como mudou a maneira de jogar do time e o astral, o ambiente no Flamengo. Vamos acionar a dona da parada? Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Será quem vai ser o campeão? Será que o Galo é favorito mesmo ao título diante do Flamengo, do Felipe Luiz? Será que o Galo vai estar em um bom dia? O Galo vem tendo um bom dia em alguns jogos, né? Alguns jogos, não vem oscilando muito aí nesses jogos. Mas a gente só vai ver depois de amanhã mesmo, né? Domingão, 4 horas da tarde, horário de Brasília, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. O Flamengo vai tentar fazer gol para não deixar o jogo chegar na Arena do Galo zerado, né? Ou até mesmo com a derrota, vai fazer a pressão. E o Atlético vai tentar segurar o Flamengo jogando no Maracanã. Vai ser um baita de um jogo, né? Quem marcar o primeiro gol ali, eu acho que vai esfriar o outro lado. Mas é difícil segurar o Flamengo no Maracanã, né? Mas o Flamengo perdeu já algumas partidas no Maracanã, né, cara? Perdeu, ó. Vamos lá. Pro Fluminense é meio que não dá pra contar, né? Os dois times jogam no Maracanã. Mas perdeu no Maracanã, com mando de campo. Vamos lá, tirando o clássico aí, que clássico é... Vamos ver se o aplicativo vai mostrar aqui também. Perdeu pro Peñarol, 1-0. Peñarol perdeu pro Fortaleza, 2-1. Até onde, né, os últimos 30 jogos aqui, tem 2 derrotas, uma pro Peñarol e uma pro Fortaleza. E o Galo? O Galo perdeu pro Inter, era o time reserva. Os últimos 30 jogos... Dá 30? Eu acho que não dá 30 não, né? Perdeu pro Fluminense, 2-0, Campeonato Brasileiro. Perdeu pro Flamengo, pro Palmeiras, né? Também o Galo é um bom mandante aí, né? Bom mandante. Acho que vai ser um baita de um jogaço, cara. Isso aí não dá pra negar, né? Eu não vejo esse favoritismo para nenhum dos dois lados, né? Não consigo ver, não. O Atlético chegou nas 2 finais aí de Copa Libertadores e Copa do Brasil. Muita gente acha que eu desmereço o Atlético por falar que ele pegou o River Plate, um time... Para mim não, né, galera? Pelo que ele apresenta, né? Não é para mim, é pelo que ele apresenta dentro de campo. É um time que brigaria do 10º para baixo aqui no Campeonato Brasileiro. Então é um time fraco. Passou pelo Fluminense. Fluminense brigando na zona de rebaixamento. Não tô tirando mérito do Atlético, tá, pessoal? Não tô tirando nenhum mérito do Atlético. Mas eu não tô vendo aí o que os caras estão falando. O Atlético eliminou o River Plate no Monumental de Nunes. Ok. Cara... Mas o Flamengo caiu pro Peñarol, né? O Flamengo caiu pro Peñarol. Tem que falar isso também. O Peñarol, um time fraco. O Galo pegou os times fracos, foi lá e passou, cara. Pegou uma chave boa, foi lá e atropelou todo mundo. Mérito dele, né? Demérito do Flamengo, que pegou uma chave até o Peñarol ali fácil e acabou caindo. Mas falar que o Galo destruiu todo mundo também, eu acho meio que exagero, né? São Lourenço, time horroroso, o Galo quase foi eliminado pelo São Lourenço. Fluminense na zona de rebaixamento, o Galo atropelou, passou do jeito que tinha que passar. Time ruim, você vai lá e atropela, cara.
Pegou o River, time ruim, foi lá e atropelou. Agora sim o Galo vai pegar um time bom, que é o Botafogo, né? Botafogo na final da Libertadores. Então, não desmereço, mas eu olho aqui a realidade, né? Vamos ser bem realista aqui. Já na Copa do Brasil não tem baba, né? Na Copa do Brasil é só confronto pesado. Primeiro jogo, o Atlético eliminou o CRB. Segundo jogo, eliminou o São Paulo, né? 1-0 na casa dos caras e 0-0 na Arena do Galo. São Paulo, se não me engano, teve até pênalti, né? Ou não? Não sei. Pegou o Vasco, eliminou o Vasco. Jogo duro, jogo difícil também. Não foi uma sobra do Atlético. Passou pelo Vasco do jeito que tinha que passar mesmo. O brasileiro aqui é embaçado, né? E agora o Flamengo. Tem jogo fácil, não.